O Bom Dia Sociologia pergunta: a normalidade é socialmente construída. Quanto essa normalidade dominante afeta a academia no Brasil? No caso da discussão da epistemologia, né? Afeta muito. Por exemplo, ela afeta porque quando você pensa num cientista, o que lhe vem à cabeça? Homem, cis, branco. Quando você pensa em enfermagem, o que te vem na cabeça? Mulher. Ou seja, quando você pensa em medicina, você pensa em quem? Homem, cis, branco. Quando você pensa em enfermagem, você pensa na mulher. Ou seja, essas imagens que circulam no nosso imaginário e que, por exemplo, lá... Lembra até que tem um filme do Robert De Niro com Ben Stiller chamando Entrando numa Fria? No primeiro filme, o Greg chega lá e fala: eu sou enfermeiro. Aí o Robert De Niro, que é o sogro, fala: você é enfermeiro? Nossa, isso não é profissão de mulher? Aí tem um outro segundo filme, que ele vai conhecer a família do Ben Stiller, né? Tá ali o neto do De Niro, né, no filme, brincando. Aí tem uma figura de uma enfermeira e a figura que a gente vê é de uma mulher, porque enfermeira é coisa de mulher. Agora o médico é o homem. O médico é representado pelo homem. E é como eu estava dizendo, no paradigma patriarcal, a medicina assim, não precisa nem olhar a medicina, olha o salário, quem ganha mais, o enfermeiro ou o médico? Né? Por que o salário do enfermeiro muitas vezes é muito menor do que o do médico? Se eles exercem os dois uma função tão importante quanto. Se muitas vezes o enfermeiro, às vezes, sabe, tem uma função, às vezes tem que passar mais tempo com o paciente, que às vezes com o médico ali, sabe, auxiliando, fazendo todo o bem-estar. Por que ele ganha menos? Por que os cursos de medicina são altamente concorridos e os cursos de enfermagem não são tão concorridos? Então, tudo isso, essa é a normalização. Homem médico, mulher enfermeira, cientista homem, você não vê mulher cientista. Eu já vi de professor da universidade que me formei falando que ciência não era coisa de mulher, coisa de homem. Quantas travestis estão na ciência? Tudo bem. Quantas travestis conseguem chegar? Qual é o lugar que a gente imagina a travesti? Qual é o lugar que a sociedade designa a travesti? Que a gente não se estranha de ver travesti? Muitas pessoas provavelmente, se receberem essa live, não estou falando dos que estão assistindo aqui, mas eu estou falando pessoas gerais, se elas acidentalmente baterem com essa live e verem uma travesti falando, é capaz de elas se assustarem. Nossa, uma travesti? Por quê? Aonde que a travesti é aceita? Aonde que ninguém vê problema em a travesti estar? Ali na rua, de trás da Universidade Federal, atrás ali da Costa e Silva, se prostituindo. Ali é o lugar delas. É o lugar que a sociedade considera aceitável para a travesti ocupar. É carros chiques passando, assinalando, piscando o farol para chamar, para fazer um programinha no sigilo, porque tem curiosidade, né? Esconde aliança no bolso, nem esconde aliança, porque é programa, né? E aí bate, sabe? Aí chega em casa, dá um beijo da mulher, fala que ama e vai lá no Twitter xingar e falar que o Bolsonaro é o grande presidente, família brasileira, sabe? Defendeu o golpe de 8 de março, abaixo do Supremo, e todo aquele discurso, sabe? E falar da família tradicional, mas estava ali, sabe, há pouco, fazendo um programinha com a travesti no sigilo, né? Por quê? Porque ali é o lugar da travesti. Então, a universidade normaliza esses lugares, a partir do momento que, por exemplo, nós temos pesquisas que mostram que há uma tendência muito maior de rejeição de papers escrito por mulheres do que escrito por homens. Foi uma pesquisa conduzida ali pela Abbott, publicada na Nature, que eles produziram artigos idênticos, né? E quando eles mandavam para a revista, se tivesse assinado, se tivesse sido submetido com o nome de mulher, eles recusavam. Se era homem, eles aceitavam. Então a gente vê essa normalização a partir da própria naturalização. Quando eu penso em cientista, o que me vem à cabeça? Quando eu penso em enfermagem, o que me vem à cabeça? Médico?
Me vem um homem negro. Ora, se a gente está pensando sempre em profissões que têm altos salários, um homem branco, cis, isso já mostra como nós normalizamos até as funções. Se você não consegue imaginar uma travesti cientista, olha, tem algo muito errado. É a normalização. E a gente não percebe isso. E o Bourdieu, numa obra chamada, acho que, se não me engano, é A Reprodução. Não sei se é A Reprodução ou se são os herdeiros, não lembro agora, mas acho que é A Reprodução, que ele escreve com o Passeron. Ele fala o seguinte, que lá na França, não basta você se sair bem nas provas. Porque é o seguinte, as provas, elas refletem o capital cultural, a forma de vida pequeno-burguesa. Então, quando um pobre vai fazer uma prova, ele tem que sair da sua realidade cultural e aprender uma realidade que não é a dele. Uma realidade que ele não internalizou, que não faz parte da construção subjetiva dele no processo de socialização primária e secundária. Ele tem que aprender uma outra forma de vida que não é a dele, que é a forma pequeno-burguesa. Quem vai abordar esse tema com muita precisão é o Chavoso da USP, quando ele fala da experiência dele, ou seja, o rapaz que sai da favela para uma universidade altamente prestigiada. Veja o Chavoso da USP, os relatos dele, porque ele trata muito bem disso, da reprodução. Então ele tem que aprender uma forma de vida que não é dele, ele tem que adquirir um capital que não é dele, porque toda a cultura que ele construiu, da vivência dele enquanto suburbano, favelado, não serve para a escola. Porque a escola prioriza a cultura pequeno-burguesa. É essa cultura que a escola transforma em capital cultural. E o pequeno-burguês já traz isso de casa. O suburbano, o pobre, o favelado, tem que conquistar esse capital. Não lhe é dado. O pequeno-burguês é de graça. Basta isso, porque na França existem entrevistas. E nessas entrevistas eles reprovam os alunos pela maneira como eles se vestem, pela maneira como eles falam. Vocês devem conhecer, o pessoal que gosta da mais ciência, o Richard Feynman. Vocês sabiam que o Richard Feynman quase foi reprovado no doutorado porque ele tinha um sotaque, segundo ali o orientador, ele tinha um sotaque de taxista nova-iorquino? Quem são os taxistas nova-iorquinos? Vocês já pensaram? Quem são taxistas nova-iorquinos? Geralmente imigrantes. Geralmente seja, da Índia. Ele queria reprovar o Richard Feynman porque ele falava como um imigrante. Estamos falando do funky Richard Feynman. Eu não acredito em gênios, mas o Richard Feynman, de fato, era uma pessoa bastante competente, era um cara extremamente competente. Ele quase reprovado no doutorado, porque o sotaque dele era parecido com esse pessoal latino, né? Não dá, né? Tem que ser alguém que fala bonitinho. E aí a gente remonta aquele texto do Gabriel sobre racialidade. Ah, vamos desracializar, não. Desracializar o quê? O que é desracializar? É pegar toda a singularidade do povo negro e transformar em singularidade e conformá-los à forma de escrita, à forma de falar, à forma de se comportar do branco, às religiões brancas, a uma norma culta que, aliás, nem os brancos conseguem aderir. É isso? É negar as entidades do candomblé, da umbanda, é não falar axé, é não falar em Ogum, porque isso irrita a religião cristã branca. É isso que é desracializar? Não, obrigado, vamos racializar. Entenderam? Então, eu penso que é isso, sabe? É assim que a gente vai normatizando as entrevistas para cursos de doutorado. Será que eles estão avaliando a nossa competência quando a gente propõe um projeto? Ali naquelas apresentações orais, eu estou avaliando como eu falo, como eu escrevo. Qual é o critério? Talvez realmente a minha dicção não seja muito boa, mas talvez eu escreva melhor. Quais são os critérios? Como que é feito essas avaliações? O quão objetivas elas são? É isso, né? Então, esses mecanismos que o Bourdieu denuncia ali na reprodução com o Passeron são mecanismos que servem para normalizar e criar essa norma que nós vemos na universidade. E aí, quando a gente não vê negros na universidade, não vê travestis na universidade, não vê pobres na universidade,
só vê aquele extrato social da classe média. Tem cursos que tem mais mulheres e outros são mais para homens. É o quê? É um reforço da ideologia patriarcal, porque eles reforçam isso na própria seleção. E aí, quando eventualmente um negro, uma travesti passam, eles criam todo um mecanismo para expulsar. Eles não dão suporte, eles começam a cobrar, sabe? Não, assim, tem o bullying, deixa eu fazer bullying, não estou nem aí. E aí a travesti não aguenta, desiste. E aí, como eles falam, não, mas a oportunidade é dada. O Frei Beto, ele foi no Huck, e aí aquela demagogia do Luciano Huck, né? E ele falou assim, mas hoje tem cotas, né? Eu sim, tem cotas, mas não são suficientes. Mas por quê? Porque essas pessoas entram na universidade e lá elas não encontram suporte para continuar estudando. Passa pouco tempo, elas desistem. Não adianta você dar cota, você dá condições que as pessoas continuem. E não é só condição material, é condição psicológica, é condição de respeito. Mas, infelizmente, não. Eles criam um mecanismo para te expulsar. Por quê? Porque, como o Gessé Souza falou, eu não lembro agora se foi na Elite do Atraso, ou na Ralé, ou em alguma outra obra dele, a universidade é o bunker da classe média. A universidade é o bunker da cis-heteronormatividade masculina. A universidade que eu estudei tinha elevador, só que não funcionava. E aí? Aí, quando havia um aluno com deficiência, uma pessoa com deficiência, o que eles faziam? Eles só colocavam, eles pegavam ali, tem um aluno com deficiência, então as aulas vão ter que ser no térreo. Só que lá, a sala dos professores do departamento fica no primeiro andar. E o elevador do departamento do Instituto de Física não funciona. Nunca vi aquele negócio funcionar. Como faz? Eu não tenho deficiências visíveis, mas como eu sou autista, eu tenho vertigem quando eu subo e desço escada. Eu preciso me agarrar em alguém. Para mim seria muito mais confortável ter um elevador, porque a minha condição de autismo exige que eu evite escadas, mas não tem. Então, para mim é um sofrimento ver aquele negócio lá.